Maria, sejam todos bem-vindos para mais uma live de catequese em família. E como vocês podem perceber, hoje estamos com convidados para lá de especiais. Vou deixar eles se apresentarem. Eu sou o irmão Wesley Tadeu São José, Carmelita III, moro em Jacareí. Eu sou a irmã Juliana, noviça do Carmelo III, também moro em Santa Branca. Viu, gente, como vai ser legal nossa live de hoje? E para a gente bem iniciar, vamos começar com a oração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dia 16 foi o dia dela, foi o dia de a gente comemorar o dia de Nossa Senhora do Carmo, né? Nossa Senhora que tem vários títulos, mas é apenas uma mulher, né? É apenas uma Maria, né? A mãe de Jesus. E ela se apresenta para a gente de vários e vários títulos. E para mais bem explicar, né? Hoje a gente tem aqui o irmão Wesley, a irmã Juliana, para explicar um pouquinho para a gente da origem de Nossa Senhora do Carmo, né? Também sobre a origem do Carmelo, para estar explicando um pouquinho para a gente poder estar entendendo. Bom dia novamente. Né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a Ordem Carmelita, a sua origem, e em seguida, então, vamos fazer aí esse link com a devoção à Nossa Senhora do Carmo. A Ordem do Carmo é uma ordem medieval. Ela surgiu lá entre os fins do século XII e princípios do século XIII, na Palestina. Os nossos primeiros irmãos estabeleceram-se no Monte Carmelo e, por isso, somos chamados de carmelitas. Os nossos grandes inspiradores são o profeta Elias, o profeta Eliseu
e, sobretudo, Maria Santíssima, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. O lema da Ordem Carmelita é o lema do próprio profeta Elias: eu me consumo de zelo pelo Senhor Deus dos Exércitos. O nosso carisma compreende 3 aspectos: oração, vida fraterna e missão profética. O carmelita ele é chamado, antes de tudo, para ser presença orante na igreja. O carmelita é chamado a rezar e ensinar a rezar, a fazer as pessoas entenderem que Deus mora dentro de nós. E o profeta também dizia algo que resume o programa de vida do carmelita: vive o Senhor em cuja presença estou. Então, a oração deve ser para o carmelita como que a respiração da sua alma. Desde o princípio, a ordem demonstrou grande apreço por Maria Santíssima. Inclusive, o nosso nome jurídico é Ordem dos Irmãos da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. É a mais antiga ordem dedicada a Nossa Senhora. E também acredita-se que a primeira capela construída em honra a Nossa Senhora foi construída pelos carmelitas no Monte Carmelo. Então, a devoção a Nossa Senhora do Carmo é das mais antigas devoções marianas. Aconteceu que, com a invasão muçulmana na Palestina, muitos carmelitas voltaram para a Europa. E, chegando na Europa, encontraram muitos desafios. A ordem chegou até mesmo a correr o risco de ser extinta. E naquele tempo, nós tínhamos como padre geral São Simão Stock, que desde pequenino havia sido consagrado à Santa Mãe de Deus. E ele então pede a intercessão de Nossa Senhora em favor da Ordem Carmelita. E esta, no dia 16 de julho de 1251, lhe aparece, tendo o escapulário nas mãos, e lhe disse: recebe, caríssimo filho, este escapulário, privilégio que concedo para todos os carmelitas, sinal de minha fraternidade, salvação nos perigos, penhor de paz e de eterna aliança. Todo aquele que com este hábito piedosamente morrer, não sofrerá o fogo eterno. Assim como os irmãos que houverem ido para o purgatório, dali eu os libertarei no sábado seguinte à sua morte. Sobre a promessa da libertação do purgatório, Nossa Senhora fez posteriormente ao Papa João XXII. Então veja, a São Simão Stock, Nossa Senhora prometeu a sua assistência para a ordem. E depois dessa aparição, a ordem carmelita, ela foi cada vez mais se estabelecendo, as suas fundações foram aumentando, o número dos seus membros foi crescendo, a devoção ao escapulário proporcionou para a igreja uma verdadeira renovação espiritual, uma verdadeira renovação de costumes, né? E depois, posteriormente, para o Papa João XXII, Nossa Senhora aparece também, confirmando essa devoção que lhe é tão cara. Para São Simão Stock e para todos aqueles que usaram o escapulário, Nossa Senhora prometeu a libertação das chamas do inferno. O que isso significa? Significa que ela alcançará para o seu fiel devoto, para aquele católico piedoso que traz consigo o escapulário, a perseverança final. Ou seja, ele não vai morrer em pecado mortal e assim conseguirá a salvação de sua alma. Depois, para o Papa João XXIII, Nossa Senhora disse que o seu fiel devoto que morreu portando o escapulário será libertado do purgatório no sábado seguido de sua morte.
Olha que graças maravilhosas que Nossa Senhora promete para aqueles que portarem piedosamente o Santo Escapulário. Embora existam diversos escapulários, talvez, se não me falha a memória, 19, o escapulário do Carmo é sem dúvida o escapulário por excelência, porque traz consigo essa promessa de salvação e libertação do purgatório, né? Para lucrarmos a grande promessa feita a São Simão Stock, basta o uso piedoso do escapulário, que sejamos fiéis aos mandamentos de Deus e da Santa Igreja. E para lucrarmos a segunda promessa, conhecida como privilégio sabatino, devemos observar algumas outras coisas. Além de sermos bons católicos, é necessário receber a imposição do escapulário das mãos de um diácono ou de um sacerdote, segundo o rito prescrito pela Santa Igreja. É necessário que o escapulário seja de tecido, em formato retangular ou quadrado. O tecido deve ser marrom, café ou preto. Deve estar unido por fitas ou por cordões. As cores desses cordões podem ser qualquer uma. Não há nenhuma prescrição em relação a isso. Tradicionalmente, o escapulário contém as imagens do Sagrado Coração de Nosso Senhor e de Nossa Senhora do Carmo, mas estas estampas elas não são obrigatórias. Bastaria, portanto, 2 pedaços de tecido, como já falei, marrom ou preto. Recebida a imposição do Santo Escapulário, todas as vezes que for necessário substituí-lo por um novo, é necessário somente colocar o novo escapulário, porque esse ficará automaticamente abençoado. A bênção do escapulário e a imposição do mesmo se faz uma vez só, para toda a vida. O escapulário que estragou, em sinal de respeito, ele pode ser queimado ou enterrado, mas nunca jogado no lixo, como se fosse algo qualquer. Também a Igreja prescreve a recitação do ofício parvo, o pequeno ofício de Nossa Senhora. O que é o ofício parvo? O ofício parvo é como a liturgia das horas rezada pelos religiosos. Para cada hora existe uma oração específica, que é composta por salmos, e no caso do ofício parvo, por orações dirigidas à Santa Mãe de Deus. Então nós temos oração 6 horas da manhã, 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, 6 horas da tarde e por fim 9 horas da noite. É uma devoção belíssima e que nos alcança muitíssimas graças junto à Nossa Senhora. Infelizmente, essa devoção caiu em desuso na maioria dos lugares. Poucas pessoas conhecem o ofício parvo de Nossa Senhora, mas é possível encontrá-lo até mesmo na internet em PDF. Se você reza o terço todos os dias, você está desobrigado de recitar o ofício parvo, tá? E o padre também pode te prescrever no dia da imposição do escapulário uma outra oração, né, que seja mais fácil de realizar. Normalmente eles prescrevem 3 Ave-Marias, tá? Os padres que usam o escapulário, eles rezando a liturgia das horas, também satisfazem a obrigação da recitação do ofício parvo, tá? E para quem não reza o terço e também não reza o ofício parvo, deve-se guardar a abstinência de carne na quarta-feira e no sábado. Lembrando que toda sexta-feira é dia de abstinência de carne para toda a igreja, tá? Então, nesse caso, o devoto de Nossa Senhora guardaria a abstinência também na quarta e no sábado. A devoção à Nossa Senhora, ela é extremamente importante. A
acredita-se que depois que Nossa Senhora foi assunta aos céus, nenhuma graça é dada aos homens sem que antes passe pelas suas mãos. É por isso que Maria Santíssima é chamada de medianeira de todas as graças. Ela é a grande tesoureira de Deus. Em Maria, Deus encerrou todas as suas graças. Então ela dá essas graças divinas a quem ela quer, como ela quer e na medida que ela quer. Ela é a mística escada do paraíso. Por ela desceu a nós o Filho de Deus, e também por esta escada devemos subir a Deus. Da mesma maneira que ninguém vai ao Pai senão por nosso Senhor Jesus Cristo, assim também ninguém vai a Jesus Cristo senão por Maria Santíssima. Diz um santo que o único suspiro de Nossa Senhora em favor de uma alma tem mais poder do que a oração de todos os anjos e santos juntos. É por isso que Nossa Senhora é chamada pela Igreja como a onipotência suplicante. Existem graças que de tão grandes só podem ser obtidas a nós por intercessão de Nossa Senhora. Fala-se, inclusive, entre muitos teólogos que até os santos do céu, quando nós rezamos para eles, eles pedem a intercessão de Nossa Senhora. Olhem só. E todos aqueles que usam o escapulário se colocam de maneira especial sob a proteção da Virgem Maria. Vale lembrar que a última aparição de Nossa Senhora em Fátima se deu no dia 13 de outubro, e naquela ocasião aconteceu o milagre do sol também, confirmando tudo aquilo que acontecia lá, né? E Nossa Senhora aparece como Virgem do Carmo. Olha só, nós sabemos que Nossa Senhora de Fátima é Nossa Senhora do Rosário, né? Mas ela aparece no último dia como Nossa Senhora do Carmo. Então, o que ela nos mostra com isso? Né? Que as suas duas devoções prediletas são o Rosário e o Santo Escapulário. O Rosário é como que uma arma, uma espada, né? Uma vez o exorcista Padre Gabriel à morte, de feliz memória, né? Saudoso, ele dizia que o demônio confessou que cada Ave Maria bem rezada era como uma paulada na cabeça dele. E que se nós soubéssemos o valor, o poder que a Ave Maria tem contra o inferno, eles estariam perdidos, né? Totalmente enfraquecidos contra nós. E o Santo Escapulário, ele vem como que uma espécie de escudo, né? Nos protegendo. Antes mesmo de Nossa Senhora entregar a São Simão Stock, o escapulário, ele já existia. Não tinha o significado que hoje tem, mas ele já existia. E ele era usado como um avental. E o carmelita o colocava para poder trabalhar, né? O que isso ensina para nós hoje? Que ele deve manter a veste que recebemos no batismo sempre impoluta. No Evangelho nós lemos sobre o banquete nupcial do Cordeiro e a veste para podermos então participar desse banquete. O escapulário nos ajuda a manter essa veste batismal sempre limpa, sempre imaculada. É o escudo que nos protege contra os dardos inflamados do demônio. Se não me falha a memória, Santo Afonso Maria de Ligório, quando assaltado pelos espíritos infernais, ele pegava em suas mãos o escapulário e rezava a Nossa Senhora, e sempre era socorrido. Agora eu passo a palavra para a nossa caríssima irmã Juliana. Eu vou abaixar a máscara porque tirando com o véu é difícil. Então, Nossa Senhora do Carmo é a nossa mãe, nossa rainha, que nos leva a Jesus. Se vocês observarem bem, no colo ela carrega não só o escapulário, ela carrega o Santo Menino Jesus. E o Menino Jesus não está de costas abraçando Nossa Senhora, ele está virado de frente. Nossa Senhora é aquela que nos oferece o Menino Jesus. Como o irmão mesmo colocou,
quando eu fui em Atibaia, a irmã me explicou que ela segura apenas um braço, porque o outro braço é para segurar você. Então eu vejo assim também com Nossa Senhora do Carmo. Ela está segurando o Senhor Jesus com apenas um braço. E o outro braço é para nos acolher, para nos livrar de todo mal. Como o irmão Wesley colocou, o santo escapulário antigamente era tido como avental. Era uma roupa de uso diário para não sujar a roupa, não estragar a roupa dos trabalhadores. E a Nossa Senhora poderia ter escolhido para nos proteger o cinto, poderia ter nos dado o cordão, poderia ter nos dado qualquer outra coisa, mas ela quis nos dar o escapulário, que antigamente era tido como avental. Qual a ligação que nós fazemos com isso? O avental protegia da roupa, a roupa da sujeira, né, do dia a dia, e o escapulário nos protege da sujeira do pecado, né, da sujeira que o demônio quer jogar em nós. Nós estamos protegidos pelo santo escapulário. E mesmo assim, como Maria disse, né, na Santa Palavra, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a nossa palavra. E colocando o escapulário, como antigamente era tido como avental, Nossa Senhora coloca outro sentido ao escapulário. Coloca esse avental para servirmos a Deus, estarmos diante de Deus. Assim como nos colocou serva do Senhor, quem usa o escapulário não é só colocar e usar protegido, não. Tem que andar consciente que somos servos de Deus, estamos diante de Deus. Eu não tenho essa capacidade de levar tudo na cabeça igual o irmão Wesley, então eu tenho que ter minha falinha. E muitos milagres foram feitos com santo escapulário. Muitos. Muitos são escritos, outros são falados, outros também até mesmo na internet, se você procurar você acha. Uma história que é bem conhecida é quando São Simão de Stock já tinha ouvido o chamado, Nossa Senhora já tinha dado o escapulário a ele, já tinha colocado. Uns dias depois, ele ouviu o chamado de uma pessoa que estava muito doente, já estava moribundo, já estava a morrer. Alguns escritos dizem que esse senhor que estava a morrer gritava falando que ele queria morrer logo, que ele estava sofrendo, mas que ele queria ir logo para o inferno. Que ele queria que o demônio já viesse buscar ele gritava, e chamaram São Simão Stock. E o irmão dele chamou e falou: venha depressa, padre, porque meu irmão está à morte e desespero. E São Simão chegou perto dessa pessoa, colocou sobre ela o santo escapulário, fez uma oração e no mesmo instante aquele enfermo se acalmou. E na mesma hora que ele se acalmou, ele disse que ele queria o céu, que ele precisava ir para o céu. Ele chegou a se confessar e morreu na Santa Paz. Muitos escapulários têm por milagre resistir às sepulturas, né? Papa Gregório, seu túmulo foi aberto 600 anos depois. Não havia mais nada, não havia veste, não havia mais nada. Mas o escapulário dele estava intacto. Santo Afonso Maria também, seu escapulário estava intacto. E está exposto no mosteiro de Roma, São João Bosco também. Diz outra história em que um navio que ia para a Alemanha, para a Austrália, em 1845, nesse navio se encontrava um pastor protestante inglês chamado James, seus 2 filhos pequenos e sua esposa. Durante a viagem, o mar ficou muito revolto, muita tormenta, muito vento. As velas se rasgaram de cima a baixo. Foi avisada a tripulação que todos descessem para seus quartos e ali ficassem, e todos gritavam de horror, porque sabiam que iam afundar. Mas diante disso, o pastor e algumas pessoas subiram acima do navio e começaram a fazer suas orações, pedindo a misericórdia de Deus diante da
ele jogou no mar, o mar se acalmou, o próprio mar devolveu em onda o escapulário de volta para ele. Né? E o pastor perguntou o que era isso, ele explicou, contou da devoção, contou da Virgem Maria. Quando o navio chegou ao destino, o pastor desceu com a família, junto com esse jovem marinheiro, foram até uma capela e lá ele professou a fé cristã, a fé católica. Ele se converteu, ele e a sua família. Então, mais uma vez, Nossa Senhora mostrando a sua intercessão. Também em 1957, o sacerdote carmelita mostrou um relato de umas casas na Alemanha que também estavam pegando fogo, era 24 casas. Fogo, 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 a maioria era de madeira, não tinha mais o que fazer. Mas no meio dessas casas, uma família piedosa, no seu desespero, pendurou o seu escapulário na porta. Todas as casas se consumiram em fogo, menos a casa que estava o escapulário exposto na porta. Mais uma vez, a Virgem Maria livrou do perigo. Se a dor te toma por demais, se o mundo não te veja mais, sabe pois que há alguém por ti, orando, intercedendo assim. Puro esplendor e amor de mãe, sacrário vivo de Deus Pai. Em ti, Maria, eu encontrei a vida que pra mim eu quis. Imaginei como seria o paraíso de Jesus, com paz e harmonia em nossos corações. Pra sempre então seria eterno em louvor aquele que um dia veio e nos salvou. Oh, Mãe Santíssima, me leva a Deus e para sempre exultarei com cantos reinos de louvor, buscando a salvação. E nessa hora que eu te rogo aqui, dentro em meu peito está a vontade de te conhecer, Maria, tu que és porta do céu. Ó Mãe Santíssima, me leva a Deus e para sempre exultarei com cantos tenros de louvor, buscando a salvação. E nessa hora que eu te rogo aqui, dentro em meu peito está a vontade de te conhecer, Maria, tu que és porta do céu. E assim como a irmã Juliana nos disse, né, Maria é essa que nos leva até Jesus. Ela é o caminho mais seguro, o caminho mais rápido, o caminho mais fácil para se chegar até Jesus. E assim como nos diz o refrão dessa música, ó Mãe Santíssima, me leva a Deus, e para sempre nós iremos exultar com cantos de louvor buscando a salvação. Maria quer a nossa salvação. Deus nos deu ela para isso, para que nós tenhamos ela como um forte escudo para buscar a santidade, para fazer a vontade de Deus assim como ela fez. Assim como Maria perfeitamente fez a vontade de Deus. É isso também que Deus espera de cada um de nós.
Por isso, nesse momento, eu quero convidar você para que você se volte a Nossa Senhora, para que você peça a ajuda dela, para que você peça a intercessão dela sobre a sua vida, sobre aquilo que para você talvez seja impossível. Mas saiba que Deus é aquele que torna tudo possível. Deus é aquele, assim como nós falamos na live passada, Deus é aquele que traz luz onde há trevas. Deus é aquele que leva alegria onde há tristeza. Então, que nesse momento, pelas mãos de Maria, o seu coração possa se encher de alegria, o seu coração possa engrandecer a Deus como ela engrandeceu, que nós possamos cada vez mais nos deixar guiar por esse Espírito Santo, né? Esse esposo fidelíssimo da Virgem Maria. Então, convido você a mais uma vez cantar este refrão, a fazer este refrão a sua oração. rapaz
muito bonito, né? Muito bem apessoado, e dançou com todo mundo do salão, menos com você? Ela falou, lembro, eu fiquei triste, né? Me achei feia, né? Porque ele dançou com todo mundo, menos comigo. Aí ele falou, você lembra que quando ele saiu, você viu uma chama azul sair do pé dele? Ela falou, lembro. E você pensou que fosse coisas da sua cabeça, né? Ela, pensei, né? Tendo alucinações, né? Aí ele falou, não, ele não dançou com você porque ele era Satanás. E você está portando, né, o escapulário. Nossa Senhora te protegeu. Então, por isso, você foi a única pessoa daquele salão com quem ele não dançou, né? Isso aí pra gente ver o quanto é grande o poder de Nossa Senhora e também do uso do Santo Escapulário, né? Agora, a irmã Júlia fala um pouquinho Carmelinho. Antes, temos duas perguntas. Pergunta! Isso. Bom, a primeira pergunta a irmã Raquel Fantuschi fez, e foi a seguinte: o ofício do Carmo é igual ao da Imaculada Conceição? Não, são distintos. Não é o mesmo. Não é o mesmo? Não é o mesmo. Legal. E a Aparecida Prada, catequista Cida, perguntou: como podemos nos tornar irmãos do Carmelo? Bom, a ordem carmelita ela é dividida em 3 ramos, né? O ramo mais antigo é a ordem primeira, que é composta pelos frades, muitos dos quais são padres e outros somente freis mesmo, né? Então é um ramo masculino. E tem também a ordem segunda, que é composta pelas monjas, e a ordem terceira secular e a ordem terceira regular. Nós pertencemos à ordem terceira secular. A ordem terceira secular ela admite diáconos, sacerdotes diocesanos, admite também pessoas solteiras, casadas, viúvas. Para fazer parte da ordem terceira secular, basta que você entre em contato com algum de nós. Pode estar pedindo para a Grazi passar o seu telefone para nós, a gente pode estar conversando depois pessoalmente. Mas, basicamente, o processo de formação compreende o seguinte: o mínimo de 1 ano de postulantado, onde em uma missa você vai receber a imposição do Santo Escapulário no tamanho grande, né? E vai ter aí no mínimo 1 ano de formação, conhecendo um pouco mais profundamente sobre a origem da ordem, sobre os nossos inspiradores, sobre o nosso carisma, a nossa espiritualidade. Terminado esse primeiro ano, vem o noviciado, que é a etapa que inclusive a irmã Juliana se encontra, né? Nessa etapa também uma missa toda especial, uma missa solene. Você vai ser revestido, né, do hábito da ordem. No caso, as mulheres vão usar o véu branco e ainda não vão receber a capa. Nós também usamos uma capa branca, tá? E no caso do noviciado, recebe o hábito todo menos a capa. E aí vai se aprofundar ainda mais na espiritualidade do Carmelo, na nossa regra, conhecer o nosso estatuto. E esse período compreende também o mínimo de 1 ano, pode se estender para mais. Terminado esse noviciado, então haverá os votos simples, que terão duração de 3 anos. Se depois desse terceiro ano, né, você sentir que realmente Deus te chama para ser um carmelita, aí fará os votos perpétuos. Será carmelita para sempre, né? E quando professar já os votos simples, receberá a capa branca, símbolo da proteção de Nossa Senhora, símbolo também da herança eliana. Como falei, Santo Elias é o nosso grande inspirador, né? O nosso pai espiritual. Quando ele foi arrebatado por aquela carruagem de fogo, ele deixa o seu manto cair e Eliseu toma como símbolo de herança espiritual. Então, a partir daquele momento, Eliseu
haveria de continuar a missão de Santo Elias. E quando nós recebemos a capa, isso significa a mesma coisa. E as mulheres vão trocar o véu, deixam de usar o véu branco e passam a usar o véu preto. A ordem carmelita regular, ela compreende todas as congregações religiosas que estão vinculadas à ordem do Carmo. Eles são regulares porque são freiras, são frades, né? Não são leigos como nós somos leigos. E então são chamados de a ordem carmelita terceira regular por causa disso. Perfeito. E a catequizanda Lavínia Rodrigues perguntou se tem uma idade mínima para estar buscando Carmelo. Para o ingresso no noviciado, conforme o Código de Direito Canônico explicita, né, é necessário que se tenha a idade de 18 anos. Porém, com menos de 18 anos é possível entrar no postulatado, mas para ingressar no noviciado é preciso ter 18 anos. Agora a gente parou por causa da pandemia, mas nós costumamos rezar. Mas nada impede, meu irmão, dela estar rezando com a gente. Sim. Né? Nós também, para quem pede, né, seguindo a autorização, seguindo tudo certinho da nossa priora, dos nossos formadores, nós rezamos terço nas casas das famílias. Né? Nós temos, além do irmão Wesley, temos ótimos formadores, né? Se é um grupo, a catequese mesmo, necessitar de uma formação independente do tema, o Carmelo oferece, né? A Ordem Terceira oferece esses ótimos formadores. Eu falo por mim, porque desde que eu me conheço por gente, né, eu vivo na igreja, mas com o Carmelo, com os estudos, que nem o irmão falou, não é só ser parte da família carmelita, a gente tem que estudar. Agora mesmo eu tenho um trabalho para fazer, a gente tem que estudar. E com o Carmelo, eu aprendi tanta coisa que eu achava que eu sabia, mas na verdade eu não sabia. Eu achava que eu fazia certo, mas na verdade não estava certo. Né? Eu achava que não tinha importância fazer isso na igreja, na verdade tinha uma grande importância, era errado fazer isso na igreja. O Carmelo, assim como o escapulário, ele nos leva ao zelo, né? Como diz a frase, né? O zelo por tua casa me consome. A ser mais zelosos com as coisas de Deus, não só por fora, mas também dentro de nós, né? Quando eu recebi esse chamado, né, foi na missa dos votos do irmão Wesley, eu fiquei sem êxtase, porque eu sempre participei de tudo na igreja, mas faltava, tinha um buraco dentro de mim, uma coisa estava faltando. Comecei de pastoral em pastoral, além de fazer as coisas das crianças, pastoral, e nada me deixava quieta. Quando eu conheci, através da missa, né, que é uma celebração muito bonita, quando tem a missa, todos podem participar, podem ver como é os ritos do dia. Aquilo lá me encheu, né, me encheu, perguntava, procurava, o irmão Wesley foi em casa, contou e convidou. Isso me fez bem, me faz bem até hoje. Aquela inquietação que eu tinha passou, né? E o Carmelo já começa desde pequeno, né, Lavínia? Eu sei que você é pequenininha ainda, mas assim, o Carmelo é um chamado desde pequeno. São Simão tinha esse chamado desde pequeno. Santa Teresinha tinha esse chamado desde pequeno. E nós não podemos deixar e morrer esse chamado, né? Muitos santos tinham esse chamado desde pequeno. Ontem o irmão Wesley em casa estava me contando, né, que São Simão, às vezes, quando ele chorava muito, que ele era bebê, ficava chorando, não tinha mais o que fazer, os meninos pararam de chorar, ele se acalmava com uma Ave Maria, olhando a estampa de Nossa Senhora. Se todos os bebês fossem assim, que bênção! Mas assim, eu lembrei na hora que a irmã Zé contou, né, dessa história, dessa moça que dançou, uma coisa, com certeza, essa jovem, ela rezava. Porque muitos colocam o escapulário e falam, estou protegido. O irmão Wesley falou que a proteção não é bem assim. Porque senão o escapulário vai virar um amuleto. Igual um trecho por ele, um trecho. Não é assim. Você tem que usar ele e você tem que rezar. Né? Uma vez uma pessoa, eu expliquei, falei, a gente foi, fez introdução. Essa pessoa me falou assim, a renegação
dos módulos é de silêncio, né? Eu não é carmelita ainda de silêncio. E ela falou assim, e Deus vai conversar com vocês através da natureza. Vai falar com vocês através de uma borboleta, vai ensinar esse negócio de doido, né? Como que Deus vai fazer um negócio desse? Aí eu lembro que no momento eu sentei debaixo de uma árvore, de um topo de pau seco, todo cheio de musgo. E Deus não falou? Deus falou, já fui semente, já fui árvore, já deu frutos, já fui abrigo para os pássaros, já fui sombra, já fui tudo. Hoje eu caí, morri, estou aqui, vou virar adulto. E você? O que você vai ser? Deus fala. E no Carmelo ele ensina a gente às vezes passa a tribulação em silêncio e depois na reflexão, na contemplação, Deus fala. E ele mostra a necessidade de você estar diante de Nossa Senhora. Que assim, às vezes a gente não reza, a gente fica, poxa, eu não rezei pro Carmelo, você fica, meu Deus, eu não rezei. O desespero vem mais, né? Por que você tem a obrigação de rezar? É porque você sabe que é necessário. Essas promessas de Nossa Senhora são todas para nós. Não é para ninguém especial, só para os carmelitas, não, são para todos. Mas a promessa maior que ela pede através do escapulário é a conversão e a mudança de vida. E ninguém vai precisar falar, mude isso, mude aquilo. Você vai começar a perceber. Preciso deixar de fazer isso? Preciso deixar de usar aquilo? Preciso deixar de usar tal roupa? Preciso deixar de falar tal coisa? Assistir tal coisa? Não que depois você não vai errar mais. A gente erra, meu irmão. A gente erra. Mas Nossa Senhora vai te ensinar a te consertar, né? A tirar aquilo que não vem de Deus e colocar mais Jesus que ela oferece nos seus braços para você. Então, abra esse coração para Nossa Senhora, coloca Nossa Senhora no seu coração, santifica ela com a sua vida. Santificando Nossa Senhora, você está santificando a Deus, elevando Deus para o outro. Muitas vezes sem palavras, mas no silêncio da Virgem Maria. Vem me visitar, Maria. Vem me visitar, ó Mãe. Vem me visitar, Maria. Vem me visitar, Maria. Vem me visitar, ó Mãe. Faz dessa música sua oração. Vem me visitar. Vem me visitar, Maria. Vem me visitar, ó Mãe. Como o filho te chama, canta, vem me visitar. Vem me visitar,
através dessa música. Né? Assim como o anjo chegou para Maria e disse para ela não temer, disse para ela que ela era cheia da graça de Deus. Você que está vendo essa live, nós que estamos aqui, nós somos cheios da graça de Deus, porque o próprio Deus derrama a graça dele sobre nós. Então não tenha medo, né? Falando um pouquinho do meu testemunho, antes eu tinha, né, a ideia na minha cabeça de que se eu amasse demais Nossa Senhora, eu esqueceria de Jesus, e se eu amasse Jesus demais, eu esqueceria de Nossa Senhora. Mas muito pelo contrário, porque se eu amo a mãe, eu consequentemente amo o filho, e se eu amo o filho, eu amo a mãe. Então saiba que você aí, você criança, você jovem, você catequista, você adulto, você mãe, você pai, você filho, você é cheio da graça de Deus. E Deus habita dentro de você. Deus habita dentro de você, dentro de cada um de nós, e por isso nós podemos dizer que nós também somos cheios da graça de Deus. Pois é Ele, que é a própria graça em cada um de nós. Que Nossa Senhora possa te visitar aí na sua casa, que Nossa Senhora possa visitar o seu coração, possa visitar aonde é situação difícil para você, e eu convido você a entregar isso para ela, na certeza de que não fica nada para ela, ela entrega tudo para Jesus, na certeza de que ela pega tudo que nós entregamos para ela e entrega a Jesus. Que ela visite a sua casa, que ela visite o teu coração, que ela te pegue pela mão e cada vez mais te leve para perto de Jesus. Cheia da graça, cheia do amor, cheia da ternura, a mãe do meu Senhor. Cheia da graça, cheia do amor, cheia da ternura, a mãe do meu Senhor. E agora, momento dos nossos abraços e sorteio. Bem, bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Como estão, vossas excelências? De antemão quero agradecer aos irmãos, o Wesley e Juliana. Foi maravilhoso. Depois vocês revisem os comentários dessa live. Foi algo muito bonito mesmo. O testemunho das pessoas, a interação delas. Tenho certeza que Deus agiu. E Nossa Senhora também, por meio do testemunho vivo de toda a belíssima explicação que vocês deram. Vocês estão de parabéns. Vamos dar uma salva de palmas para eles? E eles. Todo mundo é de máscara? E eles também estão nos presenteando com duas lembrancinhas maravilhosas e que serão sorteadas, duas delas hoje, para aqueles que interagiram na nossa live, tá bom? Mas antes disso, eu gostaria muito de mandar um abraço para Cíntia Dantas, com a catequizanda Júlia, Silvia Oliveira, Ronaldo Rodrigues, Raquel, Celina, Cristiane, Paula, Leda com a catequizanda Letícia, Eliane, Eliana Viana, Gisele Vicari, Maria de Fátima com a Sofia, Pablo Lotério, Enor, Lucimar, Silvana, Selena, Arthur Ribeiro, Edith, Aparecida Prado, Ana Luísa Martins, Raquel, e por aí vai, Fátima, Flávia, Silvia, Branca Torto com o catequizando Tiago e a Lavínia, Edivaldo, Paula com a Isabel, Valtina, Milena, Lavínia, Rodrigues, Rosiane, Rangel com o catequizando Pedro, a Jurceia com a Ana Júlia, a Andréia com o Wallace, a Bianca Rilo, Daniela Silva, Daniele Oliveira e o Emerson Soares. Obrigado a todo mundo que interagiu conosco. E claro, o nosso querido Padre Alex, claro, que está aí no backstage, sempre nos amparando, nos socorrendo. E vamos ao sorteio, afinal de contas. O irmão tira um e a irmã tira outro. Pode ser?
Aí, parabéns, Carlos. Deus abençoe muito. Recadinho, Graça? Recadinho. Aqui o pano tira. Isso. A máscara. Tá, gente? O desafio da semana lançado para os catequizandos, tá? Eu quero que vocês procurem, pesquisem quantos títulos Nossa Senhora tem reconhecido pela igreja. Quantos títulos tem? E aquele e também a gente quer que vocês pesquisem uma Nossa Senhora assim, diferente de todos os títulos que a gente já Algo mais conhece, curioso, né? Que a gente nunca tem ouvido falar. Aquele que apresentar semana que vem a história da Nossa Senhora, né? Um resuminho da história, com um título mais diferente, que a gente nunca ouviu, que não seja repetido dos outros, vai ganhar um prêmio. Aí vocês podem estar enviando para o catequista de vocês e eles vão estar enviando para a gente. Combinado? E também queremos convidar a juventude a estar participando da Semana da Juventude, que vai começar no próximo dia 20, a partir das 19 horas, pelos meios de transmissão da nossa paróquia, Facebook e YouTube, tá bom, pessoal? A gente vai estar junto nessa aí. Obrigado, gente. Deus abençoe muito. Agora a gente vai fazer uma oração à Virgem Maria, né? Pedindo também a proteção dela. E logo após o padre vai encerrar com a bênção final, tá? Se vocês quiserem, né? Sim. Ó Virgem Maria, Senhora do Carmo, Mãe da Misericórdia, a Ti rogamos graças junto a nosso Senhor Jesus Cristo. Mãe do Carmo, Senhora nossa, que nos recebe como os filhos e filhas muito amados, e nos ensina a oração do coração. Assim contemplamos vosso Filho Jesus. Mãe piedosa, ensina-nos a calarmos nas dificuldades para ouvirmos vossos ensinamentos. Ensina-nos o acolhimento ao próximo. Ajudai-nos a sermos perseverantes nos trabalhos da Santa Igreja. Pedimos vossa maternal intercessão junto a Jesus Cristo, nosso Senhor, para sermos seus instrumentos na evangelização de um mundo melhor. Pedimos vossa bênção, Mãe Senhora nossa, agora e sempre. Amém. Nossa do Carmo, rogai por nós. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Obrigado, catequizando, obrigado, catequista, pela sua participação. Deus possa abençoar toda a sua família. Por intercessão do Nosso Senhor do Carmo e Santa Branca, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Viva Nosso Senhor do Carmo! Viva Nosso Senhor do Carmo! Viva Nosso Senhor do Carmo! Dá tchauzinho,